A maioria no Congresso apoiou em 1994 o Plano Real. A minoria, liderada pelo PT, desconfiou da intenção eleitoreira, pois o então presidente Itamar Franco queria eleger Fernando Henrique Cardoso como seu sucessor. O deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, conta o que aconteceu. O presidente Itamar Franco, à época, deu carta branca, como nós dizemos, à equipe econômica para discutir isso de forma transparente e que não colocasse nada de surpresa ao povo brasileiro. Quando veio ao Congresso, já era 94, era um ano eleitoral, né? Então nós tínhamos o candidato presidente Lula, o vice Aloysio Mercadante, e que ambos detonavam o Plano Real, porque era um plano eleitoreiro, que aquilo tinha só o aspecto de ganhar a eleição. E não era isso, era um plano que tinha começo, meio e fim, e que há 20 anos depois nós estamos vivendo com muito sucesso o Plano Real. O deputado Cláudio Pucci, do PT do Pará, rebate a acusação de que seu partido foi contra o real. Havia uma preocupação nacional, mas não é verdade que eles sejam mais preocupados com a inflação e nós do PT sejamos menos preocupados com a inflação. O fato é que nós conseguimos, que as estatísticas mostram, nós hoje temos pleno emprego com 6% de inflação. É claro que a conjuntura internacional muda. Para o deputado Vicentinho, do PT paulista, ficou faltando distribuir a renda. A grande vantagem do real foi ter parado com essa corrida inflacionária. Uma moeda forte, isso é uma coisa muito importante. A desvantagem é que nessa estabilização se congelou também a miséria, porque congelou tudo, não se permitiu a distribuição de renda. O que se esperava era controlar a inflação, moeda forte, mas a partir daí ter uma política de distribuição de renda para proporcionar um equilíbrio. Isso não aconteceu, só veio acontecer na época do governo Lula. O deputado Rubens Bueno lembra que o real começou a distribuir renda quando baixou a inflação. Em junho de 94, no último mês antes do real, nós tivemos uma inflação de 46%. No mês de julho, no primeiro mês da implantação do real, a moeda que organizou e deu estabilidade ao país, a partir daí nós tivemos uma inflação de 9% no primeiro mês, no segundo mês 6%, e fazendo os ajustes necessários para que ele fosse sucesso e tirasse milhões de brasileiros da pobreza e da miséria. A nova geração de economistas reconhece o valor do Plano Real, mas quer avançar em políticas sociais. É o que defende o professor de economia Marcelo Neri, atual ministro de Assuntos Estratégicos. Acho que a gente aprendeu que estabilidade é um valor fundamental que a gente adquiriu a partir do Plano Real, o valor dela, mas que ela é uma condição necessária para os objetivos finais, que é a melhoria da população, principalmente dos mais pobres. O Plano Real ele permite pensar o país, a estabilidade permite pensar o país à frente. Agora é preciso desenhar políticas, implementar políticas, avaliar para que essa condição melhor seja bem aproveitada. Os preços ficarão estabilizados. Os governos Sarney e Collor tentaram, sem sucesso, acabar com a inflação herdada dos militares. Ao assumir a presidência, após a queda de Collor, Itamar Franco convidou Fernando Henrique Cardoso para ministro da Fazenda, com a missão de reorganizar a economia. Reuniram um grupo de economistas, coordenado por Pedro Malan. O plano de ação econômica que eles escreveram foi publicado no final de 1993. Na época, a inflação batia recordes, prejudicando principalmente os mais pobres. A inflação é um imposto. Ele incide fundamentalmente sobre aqueles menos capazes dele se defender, que são aqueles que não têm acesso à indexação, à proteção de moedas indexadas, tal, que carregam no bolso a sua moeda e que vai sendo comida numa base diária pela inflação. Essa é a razão pela qual eu espero não estar equivocado ao dizer que a maioria da população brasileira hoje exige e exigirá de qualquer governo que ele não tenha uma atitude complacente em relação à inflação, porque a inflação é um tributo que incide sobre o seu salário. No início de 1994, a inflação estava em 40% ao mês, ou 3.000% ao ano. Os preços subiam sem parar. Gasolina, alimentos, prestações. A cada hora, o cruzeiro valia menos em relação ao dólar. O truque dos economistas foi criar uma espécie de dólar virtual, a URV, Unidade Real de Valor. A roda viva dos preços continuava corroendo o cruzeiro, mas não atingia a URV. Em julho, a URV perdeu as letras U e V, permanecendo o R de real. A nova moeda nascia sem a doença da hiperinflação.
Finalmente tínhamos uma moeda forte. R$1 valia o mesmo que $1. Aos poucos, sem congelamento de preços, chegaríamos a uma inflação de país desenvolvido, apenas 1,6% em 1998. Mas os juros continuavam de país em crise. O Banco Central jogou a taxa nas alturas para desestimular o consumo e atrair capitais para equilibrar as contas nacionais. Inflação baixa e juro alto resultaram em pouco crescimento econômico, que era sustentado em boa parte pelas exportações. O Produto Interno Bruto, que mede a riqueza produzida no país, crescia quase 6% no lançamento do real. 4 anos depois, em 1998, a economia brasileira praticamente parou de crescer. A estagnação foi agravada pela crise da Ásia, que sofreu fuga de capitais, e da Rússia, que quebrou logo em seguida. O Plano Real, que foi o mais, vamos dizer, talentoso dos planos de estabilização, porque ao invés de controlar todos os preços, ele decidiu controlar um único preço, que foi o preço do câmbio. Então ele teve um talento de composição muito grande, mas ele também foi estendido além do prazo. A paridade cambial não deveria ter sido mantida por um tempo tão prolongado. Com a queda nas exportações e o fantasma da recessão, o governo desvalorizou fortemente o real no início de 1999. O dólar passou a custar mais de R$2. O Banco Central adotou o câmbio flutuante e o sistema de metas para a inflação. Temos hoje uma moeda estável e mesmo hoje não temos nem de perto nada parecido com o que era a inflação naquela época. E é preciso centrar em aumentar o investimento de maneira a garantir um crescimento elevado. Para isso, a taxa de juros alta não é boa. Até hoje, a retomada do crescimento econômico de maneira sustentável ao longo dos anos ainda está por acontecer.